Então eu entendi muito cedo que a gente não precisa saber alguma coisa para fazer o que a gente quer. A gente aprende no caminho. Isso é muito legal, porque entendendo todo o seu movimento aqui, falando para vocês que estão aí, se você está na fisioterapia e você está nesse caminho para cardiovascular, cara, se é uma vontade, um desejo teu, você vai aprender. Então se joga, vai de cara, porque o importante é a gente fazer aquilo que a gente quer, né? Que a gente deseja, que a gente ama e tudo mais. E aí, Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso Rehab CardioCast com uma pessoa super maravilhosa, não digo nem que é um amigo, mas sim um irmão, tá? Que além de tudo também é meu mentor e que me ajudou a construir a minha carreira na fisioterapia cardiovascular e ajudou também a construir a minha empresa. Eu quero chamar aqui o Ricardo Marcondes, o famoso Caquito. Obrigado pelo espaço, cara. Realmente eu acho muito legal a gente estar aqui junto, assim, ainda mais ao longo de mais de 30 anos, 30 Pô, tô anos. arrepiado. Pois é, cara. Não, e é raro. Isso aqui é raro. As pessoas sabem disso, né? Vocês sabem. A gente conta nos dedos, assim, quem realmente acompanha com a gente. E eu falo assim, vai parecer até declaração de amor, né? Mais uma. Mas é assim, você ter uma amizade de 30 anos é você ter uma pessoa que conhece exatamente como você é, todos os seus erros, né? Todas as suas falhas. Porra, e ainda assim, cara, continuar te amando do jeito que você é. Então, é isso, né? Então, é uma parada muito maneira, assim, que eu tenho orgulho de dizer, assim, que eu tenho, um amigo, que é um irmão que há mais de 30 anos. Nosso primeiro negócio foi junto, né? Na adolescência. Aos 15 anos de idade? 15. 14. E aí a gente junto lá trabalhando e, de lá pra cá, nunca mais separou, assim, sempre, né? Óbvio que a vida vai levando por caminhos e tal, aí um tempo um pouquinho mais afastado, mas nunca perdeu a conexão, né? Mesmo a distância. Até porque na própria final da adolescência ali, quando a gente entra pra faculdade, eu fiz fisioterapia. E você fez o que mesmo? Conta aí. Cara, me formei em propaganda e marketing, né? Pela SPM. Antes disso, não. A gente trabalhou com música, né? E com eventos. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fui para comunicação social, porque eu pensei que eu fosse trabalhar com promoção de eventos, né? E aí me apaixonei por marketing e fui para a SPM de transferência para isso. E aí lá eu resolvi abrir um outro negócio. Porque eu me apaixonei por publicidade, gente. E daí a criatividade foi uma coisa que sempre mexeu comigo muito. Eu sempre gostei de criatividade. Então eu fui para o mercado publicitário, mas não gostei da ambiência e eu resolvi sair do mercado publicitário para voltar a criar um novo negócio. A empreender. E resolvi abrir uma indústria de bijuteria, né? Então foi muito legal que eu tive um aprendizado muito grande com o nosso primeiro negócio, porque a gente não sabia fazer o que a gente queria. Pô, com 16 anos a gente sabe o que é. Exatamente. E a gente aprendeu. Então eu entendi muito cedo que a gente não precisa saber alguma coisa para fazer o que a gente quer. A gente aprende no caminho. Isso é muito legal, porque entendendo todo o seu movimento aqui, falando para vocês que estão aí, se você está na fisioterapia e você está nesse caminho para cardiovascular, cara, se é uma vontade, um desejo teu, você vai aprender. Então se joga, vai de cara, porque o importante é a gente fazer aquilo que a gente quer, né? Que a gente deseja, que a gente ama e tudo mais. E aí, publicidade, fui para a indústria, cara, comecei a vender para grandes lojas, né? Bijuteria. E um ponto aqui muito importante é que por volta de 2010, 2009, a China entrou no mercado e começou a chegar aqueles containers de biju, né? E aí a concorrência foi muito desleal com a gente que estava aqui. Então, um produto que eu vendia para o meu cliente, uma loja tipo Osprey Animale, que eu vendia a R$20, porque saía de custo para mim a 10, 12,
Cara, chegava para eles um produto mais ou menos similar por R$1,50. Cara, como que injusto. Muito injusto. E aí, foi aí que despertou para minha paixão pelo que eu faço hoje. Porque eu olhei para o mercado e vi um monte de concorrente meu, que eram amigos, no desespero. Eu mesmo cheguei a fazer um movimento de dar desconto para ver se eu conseguia atender a necessidade. E eu vi que aquilo ali ia dar ruim, eu vi pessoas quebrando. Eu falei, eu vou um caminho diferente, porque o caminho que eu estou fazendo eu já sei onde está levando, né? E aí eu olhei para o nome da minha empresa. E o nome da minha empresa se chamava Etc. Acessórios. Por que Etc.? Sabe, quando a gente vai escrever um texto, a gente quer complementar, dizer que aquilo tem relevância. Mas é um detalhe que faz a diferença, mas você não chega a escrever quais são os detalhes, né, daquilo. Então você bota e etc. Mas ele é relevante a ponto de você escrever. Então, quando a gente criou o nome, a ideia era ser aquele algo a mais que faz diferença. Só que aquilo ficou no conceito do nome. E quando eu vi, eu não aplicava aquilo para o meu negócio. Eu falei, cara, é isso. É isso. Isso é o nosso conceito de marca. Isso é o nosso propósito enquanto marca. Aquilo fazia muito sentido para mim. Né? E aí eu tinha uma sócia naquela época que fazia sentido também para ela. E o que é legal? Que quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para o mercado de uma maneira diferente. Eu falei, tá, então eu quero ser algo que faça a diferença. É o detalhe, é o acessório que vai fazer toda a diferença no look. Então, qual é a primeira coisa que eu tinha que mudar? Meu produto. A forma como eu fazia o meu produto. Por quê? Porque eu não estava sendo detalhe, eu estava meio que parecido com o que o mercado estava fazendo. Eu estava ganhando dinheiro, eu estava indo muito bem, gente, antes da China entrar. Mas eu estava sendo mais do mesmo, eu só estava correndo mais atrás do que os outros concorrentes. Fiz uma coisa, só não, Paulo. Senão vai demorar muito. Não. Você falou um negócio chamado branding, tá? Nós estamos falando para profissionais da área de saúde. Fala um pouquinho de branding, o que significa. Esse termo é um pouco mais técnico da área de marketing e tudo. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, o branding, hoje é uma palavra que está muito em alta, porque marketing já teve aquele momento de boom, tudo era marketing e tal. Até hoje é muito bem falado, fala-se mais do que branding, mas branding agora está virando moda, né? Inclusive nas redes sociais e tudo mais. E existe essa pergunta foi muito boa, porque existe um gap aí do que realmente é branding e do que alguns gurus aí vendem do que seja branding. Assim como o posicionamento também de marca, né? Então, o que é o branding, na verdade? Branding não é só a logo. Branding não é a cor da sua logo. Branding não é a camisa a roupa que você veste, tá? Branding é a experiência, é sobre a experiência que você proporciona para o seu público, aliás, para os seus públicos, já explico isso, para os seus públicos em todos os pontos de contato. Então, quem são os seus públicos? Seus clientes são seus públicos. Porém, seus colaboradores são seus públicos também. Os seus parceiros são seus públicos. Seus fornecedores são seus públicos. Quando a gente entende isso, então eu consigo ter uma visão sistêmica sobre o meu negócio. Por que é tão difícil de ter uma equipe engajada? Porque as pessoas não trabalham o branding da marca. Ela está preocupada em encantar o cliente, mas esquece. O branding tem uma relação com o valor? Total. Branding é sobre construir valor de marca, né? Então, quando a gente está falando de branding, a gente está falando sobre como criar com intencionalidade ações para criar uma percepção nas pessoas do que do valor da sua empresa. Eu achei muito legal você falar aí em termos de emoção, né? Você tem que ter uma relação de emoção em tudo que você faz. Você não deve fazer somente de maneira mecânica porque a percepção do outro também vai estar nessa parte emocional tua.
e isso acaba gerando valor para você ou para sua empresa, né? Então, a gente passar essa construção de ideia de mais emocional e menos racional, eu acho muito importante e até acho que vai ajudar você. Vamos dizer, na área de saúde, o pessoal não gosta muito de falar de venda, mas é uma venda, mas não é uma venda honesta, uma venda que você realmente quer melhorar o outro. Exato. Tá? E aí você, quando coloca emoção, acho que facilita esse processo da pessoa chegar. Acho que eu falo para todo mundo, se o pessoal reclama que o teu produto é caro, é porque não vê o valor naquilo. Exato. Na verdade, está faltando emoção, às vezes. Muitas vezes, né? Porque as pessoas precisam entender que ninguém compra uma coisa. Né? Elas compram... compra a transformação. Tudo bem, mas além da transformação, elas compram o porquê você faz o que você faz. Então, por que eu trabalho com branding? É porque eu, na minha vida, eu tenho 1,65 m, né? E eu sou baixinho, então isso pesou muito na minha vida. Eu, em um momento da minha vida, criei uma crença lá atrás de que o fato de eu ser menor do que as pessoas fazia com que eu tivesse menos valor, menos importância. Isso mexeu demais com a minha autoestima, com a forma... Então hoje isso superado, qual foi o meu aprendizado? Meu aprendizado é que não é o seu tamanho que define o seu valor. Não é se você é um fisioterapeuta que fatura milhões, ou se você é um fisioterapeuta que fatura pouco, se a sua clínica fatura milhões, ou se você está em início de carreira faturando pouco. Não é isso que define o seu valor. O que define o seu valor é o quanto você é único. Então, quando você traz isso, como que você é único? Pô, quando você tem um propósito bem elaborado. Então, existem vários profissionais de branding no mercado, mas nenhum é igual a mim. Por quê? Porque, cara, eu faço isso aqui porque eu acredito que todo mundo nasceu para ser grande. E isso é muito emocionante para mim falar. Então, por quê? Porque eu entendi isso. Não é sobre grandeza. É sobre ser escasso no mundo. Quanto mais escasso eu sou para o mundo, mais eu tenho valor. E quando você coloca, quando você tem a clareza do porquê você faz o que você faz, é impossível você não transmitir isso para a pessoa. E você falou de venda e falou de emoção. E a realidade é que as pessoas também têm preconceito de vendas pelo que elas entendem de vendas. Mas quando você vai profissionalizar, quando você vai aprender sobre vendas, você entende que vendas é sobre transmissão de sentimento. Então, eu não sou capaz de vender aquilo que eu não compro. E quando eu tenho o meu próprio propósito, cara, eu tô com brilho. Eu tô com brilho nos olhos. E não existe técnica no mundo que venda mais do que brilho nos olhos. E aí, tudo passa a fazer sentido. O propósito é muito importante, porque o que eu vejo no mercado, de forma geral, independente do segmento? As pessoas fazem ações aleatórias para buscar clientes, pacientes e tal, mas são coisas sem congruência. Uma ação direciona uma mensagem, outra ação direciona a outra, e você não está entregando o teu propósito. E eu acredito nisso, negócios são para entregar propósito. Eu trouxe o Ricardo aqui, o Caquito, tá? Porque essa semana eu recebi vários contatos, várias mensagens no WhatsApp, mandando mensagem para mim falando, Léo, tá difícil, eu não tô conseguindo andar com a minha clínica, Léo, tá difícil, eu não tô conseguindo paciente particular, não tô conseguindo atender mais paciente, tá escasso, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, será que tá mesmo? Ou as pessoas estão fazendo as coisas da maneira errada? E aí eu vi a importância de trazer o Caquito aqui, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, as clínicas de reabilitação cardíaca não conseguem atender 2% da população. Isso eu estou falando, 98% da população está sem atendimento. Será que não tem cliente para você? Ou você não está conseguindo fazer a sua marca, se colocar no mercado? Tá? O Caquito poderia falar um pouquinho mais pra gente do Círculo de Ouro, do Simon Sinek, porque 100% das pessoas sabem o que vende, né? Claro, poucas pessoas sabem como que elas fazem o que elas vendem,
e praticamente nenhuma sabe por quê, né? E isso é muito importante. Quando a gente analisa as marcas, grandes marcas, quando eu falo grandes marcas, não são grandes empresas, são marcas que possuem fãs. Né? Então vamos trazer aqui um exemplo clássico, né? A Apple. Existe aquela rivalidade entre Apple e Samsung por causa do iPhone e do Galaxy. Cara, no final das contas, os dois aparelhos são excelentes quando você compara os dos mesmos níveis. Por que algumas pessoas pagam o dobro da Apple? Por que a Apple, quando lança um iPhone, fica fila de 2 dias antes do lançamento e esgota no primeiro dia? E o Samsung não acontece isso com o Galaxy. Porque existe uma construção de marca que não tem na Samsung para o Galaxy. Então, hoje, o valor de marca do iPhone, quando você tem um iPhone, você não tem só um iPhone, você tem uma conexão a nível de identidade. E a Apple também, ela não faz telefone, né? Ela te faz experiências. Exatamente. Então, quando você entende... Olha o que é interessante isso. A maioria das pessoas, quando vão vender alguma coisa, elas primeiro falam do que elas vendem. Certo? Depois elas, às vezes, falam como. Então, quando você vai ver uma propaganda da Samsung sobre um Galaxy, ele fala que é um celular XPTO, câmera tal, processador tal, 10 mil vezes de zoom, né? Digital, cacete 4. Então, ele está trazendo aqui como? Toda a tecnologia, as funcionalidades. Quando você vai ver a comunicação da Apple, ela é diferente, ela é invertida. A comunicação da Apple, ela fala o seguinte, ela fala assim, olha, eu acredito que a gente deve pensar diferente porque a gente tem que questionar os padrões. Esse é o propósito de marca da Apple. E aí ela chega e fala assim, eu faço isso, né, construindo produtos, criando produtos que têm um design bonito e são intuitivos ao usuário. Por acaso, eu vendo celulares, computadores, tablets. Mas o que é importante a gente... Até esbarrei aqui. O que é importante a gente entender? Isso não é uma fala bonita. Isso é um propósito real de marca. Então, ele chega e fala que nós produzimos aparelhos incríveis, com quebra de paradigmas, ultramodernos e tudo mais. E ele chega e fala para você assim, você quer comprar, acabando de lançar um telefone, você quer comprar? Se ele chegar e falar para você que ela é disruptiva, ela tá inovando o mercado, que pensa de forma diferente, falar para você, nós acabamos de lançar uma geladeira, você quer comprar? Claro. Vai fazer fila para comprar uma geladeira da iPhone. Sem precisar de um humano dirigindo. Você acha que se a Apple lançasse não ia lotar de cliente? Ia ser caríssimo. Ia ter um monte de gente e ninguém nunca questionaria a capacidade dela de segurança sobre a construção de um veículo assim. Então, é isso que eu falo aqui. As pessoas, às vezes, elas querem vender uma reabilitação cardíaca. Mas não é isso que o paciente quer comprar. Não é. O paciente não quer comprar reabilitação cardíaca. Tem um paciente aqui na clínica que marcou a avaliação comigo e aí depois pediu para a gente fazer o pedido da reabilitação, do serviço que a gente estava fazendo, né? Aí colocou lá reabilitação cardíaca. Ela achou, porra, não gosto desse nome, não sei o que lá. Cara, isso daí é contando plano de saúde e tudo mais, tem que estar isso escrito aí. Mas, na verdade, você vai fazer uma transformação de vida, é melhorar a qualidade de vida, é colocar a atividade, é tirar a dor, né? Porque é o que eu falo para todo mundo aqui na clínica, a maioria dos meus pacientes que chegam a conversar, que eu faço avaliação e pergunto qual é a principal queixa, ele fala para mim, eu perdi o prazer de viver. Eu sinto cansado, eu não consigo ir na rua, eu não consigo brincar com meus netos, eu não consigo brincar com meus filhos, que estão aparecendo diversos pacientes jovens aqui. E aí ele fala, cara, eu perdi o prazer de viver, eu não tenho mais prazer de viver. É isso. Tá? E aí eu, em cima da dor, eu ofereço um produto para ele que ele vai resgatar o prazer de viver dele. Tá? E quem me ajudou a construir isso foi o Ricardo. A entender que a minha empresa e o Leonardo, ele não vende só um serviço de reabilitação cardíaca, não vende só uma fisioterapia cardiovascular,
Isso daí qualquer um vende. A gente tem que vender um diferencial no mercado, né? Isso, e todo posicionamento, né, dentro do mercado, além da... Porque, gente, isso traz por trás, mais uma vez, não é só uma frase bonitinha. Isso tem a ver com todo o sistema de crenças e valores do negócio. E do dono. E do dono. Porque o dono, ele é a cara do negócio. Porque às vezes as pessoas podem estar escutando a gente e achando que isso serve somente para empresas. Não, isso serve para uma carreira profissional. Você pode estar conversando aí com pessoas que já estão muito tempo no mercado e não conseguem se desenvolver, com pessoas que estão entrando no mercado, se formando, entrando no mercado e tentando construir uma... Fugiu a palavra agora? Carreira? Construir uma carreira não, mas ser reconhecido dentro da profissão. Sim. Tá? Então, você tem que pensar desde o começo, saber planejar isso. Saber por que você está fazendo o que você faz, para você entender o resto todo, que aí você vai entender por que você faz, como você faz, e o que você faz. Tá? Então, você vai de ao contrário, e aí você vai conseguir melhorar o teu empreendimento, seja ele empreendimento de um espaço físico, uma empresa, ou empreendimento de você mesmo. Muitas das vezes a gente tem que se vender, e você tem que saber fazer isso. E se você não entender as coisas de marca, de brand, você acaba sendo mais um no mercado. Exatamente, aí você tem que brigar por preço, porque aí você vai brigar com os seus concorrentes, ou seja, outros profissionais da mesma área que oferecem o mesmo serviço. E isso é muito simples de vocês entenderem. Vou fazer uma analogia aqui. Quando você vai numa feira livre, né, de frutas e legumes, e aí você chega lá, tem aquelas barracas de banana. Quando você olha as bananas e vê que todas as bananas estão ok, estão bonitas, o que tem mais valor ali? O que pesa para você na hora da decisão da sua compra? Preço. E todo mundo está se mostrando igual. Então, hoje você olha para o mercado, olha aí para o seu mercado de fisioterapia. Dá uma navegada pelos perfis do Instagram. Todo mundo se apresenta mais ou menos da mesma forma. É igual meio que para todo mundo. E aí, quando você tem isso, o que vai pesar para o cliente? Aonde que ele vai buscar diferenciação? Eu tenho uma frase que é muito boa, que é assim, quando você não se posiciona no mercado, o cliente vai fazer isso por você. E ele vai fazer da maneira que ele sabe, não da maneira que você quer. Então, aí o preço é a forma que ele sabe. E aí ele vai falar que está caro ou que está barato. Então você vai trazer um monte... Aí você vai começar a estudar sobre venda, quando na verdade tudo que você precisa fazer é mostrar para ele que existe uma razão por trás de você estar trabalhando com aquilo. Entende? Então, o que o Léo falou, por exemplo, sobre a clínica... dele é exatamente isso, cara. A gente faz reabilitação. Na verdade, o que a gente vende é: eu vou te ajudar a voltar a ter prazer na sua vida. A ferramenta que eu utilizo é a reabilitação cardíaca. É uma ferramenta, mas ele não é o fim. Então, quando você entender que você é uma ferramenta e não um fim, e vai poder visualizar, transferir esse sentimento, que é muito mais forte. A gente venda sobre emoção. Né? A nossa decisão de compra, ela é sempre emocional. Aí você que é muito analítico, você vai falar assim, não, eu só compro quando eu racionalizo muito em cima, se vale, se não vale, trago. Cara, eu vou falar para você o seguinte, sem entrar muito na parte específica disso, né, como que funciona fisiologicamente e tal, até porque vocês são da área da saúde, vão saber, talvez explicar isso até melhor do que eu, mas assim, a realidade é que você toma, a decisão é emocional e o racional entra para justificar essa decisão. Você acaba comprando o que você quer, você só arruma uma desculpa. E você já tem seus sistemas de compras, então o teu inconsciente já sabe o que você quer. Já sabe o que você vai comprar, você conscientemente não sabe, mas ele sabe. Já está definido o que vai ser. Aí você vai justificar racionalmente achando que você está num controle de uma coisa que você não está. Então, como que a gente consegue criar valor? Cara, emocionando as pessoas. E como que emociona? Trazendo propósito. Voltando lá no Círculo de Ouro,
Você tem lá, quando você vende o que você vende, você faz essa pergunta, o que você vende, você está no córtex cerebral, tá? E quando a gente vai pro que você vende, a gente vai pro sistema límbico. Exato. E é ele que comanda tudo. O sistema límbico que vai comandar se eu vou tomar a decisão de sair ou se eu vou ficar em casa, se eu vou gravar um podcast, se eu não vou, se eu vou comprar alguma coisa ou não. Então, o sistema límbico que vai moldar isso justamente que você falou, né? Então, quando eu tô só no córtex, eu posso chegar e não decidir as coisas. Mas quando eu consigo mexer no límbico, aí você já agilizou seu caminho, já facilitou aí para você vender, né? A gente participa e vê que muitas das vezes quando você vai para o evento, os caras contam uma história, depois dá um conteúdo e no final faz a venda. Porque primeiro ele tem que te colocar, te convencer que aquilo é bom para você e aí você partir para uma venda, né? Exatamente. Então, o branding, ele entra e eu acho que o Léo foi muito feliz de poder trazer isso aqui para vocês, porque é uma coisa que não é conversada dentro do mercado. E aí, quando você entende o propósito do Léo, que esse aí eu conheço, né? O propósito dele como pessoa, você entende por que ele traz informação para vocês, porque ele entende que informação salva a vida. De uma maneira geral, seja porque a ignorância, por ignorância, você pode realmente não conseguir ajudar a vida ali, né? Salvar uma vida de fato, até piorar, como também na questão de orientação. Se você não tem conhecimento e passa um conselho, você também pode ferrar o outro, se você não souber o que você está fazendo. Então, informação para o Léo é muito importante. E é por isso que ele traz essa informação, é por isso que ele faz esse podcast aqui para vocês. E quando você começa a entender isso de verdade, quando ele traz o brand aqui em pauta, e talvez você esteja vendo, pô, mas será que isso é importante? É totalmente importante. Porque é exatamente por isso que a maioria dos fisioterapeutas reclamam do mercado. É por isso que vários artistas reclamam do mercado. Por isso que vários profissionais de outras áreas, qualquer área, vai reclamar. Mas a realidade é que não basta ser bom. Ser bom é o fundamental. O que você precisa é saber mostrar o quanto você é bom também. Porque senão a pessoa não vai saber qual é o seu valor. E mostrar que é bom não é só qualidade técnica, capacidade técnica, mas sim você mostrar para ela que você é único dentro do mercado, que a maneira como você enxerga esse mercado, que mundo você está querendo construir. Sabe? Quando a gente olha o propósito da clínica do Léo, que é resgatar o prazer da vida nas pessoas, a gente entende que ele está construindo um mundo melhor. Um mundo onde menos pessoas passem por problemas assim. Um mundo onde mais pessoas consigam ter prazer na vida. Um mundo que faz totalmente diferente, que é totalmente diferente do que a gente vê hoje. E aí é convidativo para participar de um movimento. Vamos construir um mundo com menos dor, com menos sofrimento? Aí o pessoal vai falar, o Léo é doido. O Léo trouxe o mentor dele de brand e tudo para chegar e falar pra gente roubar os clientes dele e ser concorrente dele. Cara, me desculpa, eu falei que é o universo, 98% dos pacientes estão sem atendimento. Isso eu tô falando de mais de, sei lá, 150 mil pessoas. Tá? Desde 150 mil, mais de 130 mil estão sem atendimento. Se alguém fizer o que eu faço, não vai ser meu concorrente, e sim vai ser mais um parceiro para construir, para a gente poder ter mais clínica, para poder salvar mais vidas, para poder colocar um mundo melhor. As pessoas que têm as suas clínicas que não estão indo bem, eu não quero que feche, porque se a gente colocar menos clínica no mercado, menos clínicas no mercado, menos vão conhecer esse serviço
de reabilitação cardíaca e metabólica. Então, quanto mais clínicas se apresentarem no mercado, maior vai ser a divulgação desse produto. E mais vão chegar pacientes para mim também. E como vão chegar para vocês, tá? Eu não trouxe o Kekito para enganar, para falar, não, ele está sendo sincero, está abrindo tudo. Ontem eu dei uma palestra no Conselho de Fisioterapia, que é uma área que eu também atuo, que é a termografia, e o pessoal chegou para mim, foi uma palestra, e vocês sabem que eu tenho meu curso online de termografia também, uma palestra, cara, Léo, você entregou tudo, você não escondeu nada, cara, eu vim aqui para entregar. Exato. Se eu venho aqui e entrego metade, cara, isso não é certo comigo mesmo, tá? Eu entreguei tudo que eu pude entregar naquelas, sei lá, 5, 6 horas de palestra que eu dei. Mas eu entreguei tudo que eu podia. Se você fizer meu curso, é mais longo, você vai ter mais. E se você fizer meu curso de outra pessoa, você vai ter mais ainda. Exato. O conteúdo ele não vai se esgotar ali. Tá? Eu não tenho como ensinar para uma pessoa tudo que eu vivi nos meus 20 anos de profissão e meus 44 anos de vida. E eu vou te falar, mesmo que você tivesse ainda assim, é muito importante a gente entender mentalidade sobre isso, porque quando a gente esconde as coisas com medo de alguém superar a gente, é porque a gente não está confiante de si mesmo. E existe uma mágica, quando a gente divide o que a gente sabe, sem essa trava, primeiro que a sua mente não está escassa. Segundo, que isso te força a ser melhor. Terceiro, isso te bota na ponta da lança. Quando você traz uma coisa, você vira referência naquele mercado. Os outros vêm atrás. Então, não importa, você vira referência do mercado. E aí você começa a influenciar outras pessoas. E essas pessoas, vão ficar ávidas por mais conhecimento, vão seguir você. E aí você vai se forçar automaticamente, se forçar no bom sentido, tá, gente? Mas você vai querer automaticamente adquirir mais conhecimento. Conhecimento é inesgotável para melhorar os seus processos, a maneira como você executa. E isso te torna um ser humano melhor, um profissional melhor. Então, quando você está... Gente, a gente vive num mundo globalizado onde as pessoas dividem o conhecimento. Se você ainda está preso naquele sistema da era industrial de que eu guardo meu conhecimento, não conto nem pro estagiário que está aqui, que é o meu papel ensinar para ele, em um outro contexto, né, que não é uma fisioterapia, mas se você trabalha numa clínica, vem um estagiário de fisioterapia, o cara não quer ensinar para ele porque fica com medo de repente roubar os pacientes dele. E pelo amor de Deus, gente. A pessoa não compra a sua habilidade técnica. Ela compra porque você precisa ser bom. Mas o que faz ela manter você é o relacionamento, é o que você acredita. Então, quando ele fala que ele não fica preocupado em surgir outras clínicas, é aquilo que eu falei desde o início. Você sendo único, você vai atrair pessoas que estão conectadas com esse propósito. Você não briga com a concorrência. Então, você não vai vender para todo mundo. Você não é o melhor fisioterapeuta para todo mundo. E tudo bem. Por quê? Porque você não precisa ser o melhor fisioterapeuta. Você precisa ser um fisioterapeuta diferenciado. Bom. Muito bom. Porque não tem espaço para quem é ruim. Mas além de ser bom, é ter uma visão diferenciada, um propósito único, uma forma de fazer, de entregar. Gente, quando eu falo de fazer, de entregar, mais uma vez, não é sobre técnica. É sobre tocar a outra pessoa. É sobre quando você está se relacionando com a outra pessoa. Não existe afinidade? O cliente tem afinidade com você ou não tem. E o cliente que não tem afinidade com os seus valores, as suas crenças, da sua marca pessoal, de quem você é como profissional liberal ou da tua clínica, ela não é seu cliente. Ela não tem que ser. Duvido aqui de vocês que não tem cliente ruim, paciente ruim, chato, que te dá mais dor de cabeça. Você só está fazendo pelo dinheiro. A sua vida pode ser muito mais do que isso, cara. Você pode ganhar muito dinheiro e só com um cliente sensacional. Só que como você não divide dos teus valores, das tuas crenças, do teu propósito, você não está atraindo o teu cliente ideal. Isso se chama falta de posicionamento de marca. E aí você vai atrair dor de cabeça. Você vai atrair problema com isso. Você falou aí, eu lembro.
gosto do livro do McRaven, né, que é o Arrume a Sua Cama, e o Bernardinho, do vôlei, também fala muito, que é, você não precisa ter as melhores pessoas, melhores tecnicamente. Você precisa ter pessoas que têm coração e que queiram vencer junto com você. É isso. Tá? Então, não adianta eu montar uma clínica aqui, contratar os melhores fisioterapeutas do Brasil e colocar aqui e falar, essa clínica vai dar certo. Cara, se ela não tiver um porquê, se ela não tiver uma relação ali, vai falir que todas as outras. Exatamente. E no primeiro ano, não precisa muito. Se você não consegue construir... Tipo, eu passo na entrevista para contratar aqui, eu converso muito mais relacionado à emoção do que a parte técnica. A parte técnica, meu mal, no papo eu não consigo ver muito, mas no currículo, fez tal curso, tal curso, tal curso, tal curso. Mas qual que é o coração dessa pessoa? Será que ela linka ao meu coração? Que linka ao coração da minha empresa? Como que eu vou colocar? E aí eu tem que saber a história, conversar. E aí você, quando você vai pegar seu paciente também, você tem que saber quais são os sonhos desse paciente para fazer o trabalho com você. Tá? Você tem que perguntar para o seu paciente, por que você quer que eu te trate? Tá? Por que você quer que eu te trate? Me dá um motivo, se vende, manda o paciente se vender. Tá? O que você quer melhorar? Quais são os seus sonhos? Você trata um paciente, ele tem uma dor lombar, eu vou tratar uma dor lombar. Mas tudo bem, mas para que ele quer melhorar a dor lombar dele? O que ele pensa de sonhos? E desculpa te interromper, quantos pacientes interromperam o tratamento porque você não perguntou isso para ele e na hora que ele pensou em desistir, você não soube contra-argumentar para falar com ele, cara, você tá desistindo do teu sonho, daquilo que é importante para você? Não, mas eu já tô quase bom. Mas o quase bom não é bom o suficiente. Aí você vai começar a saber de verdade quem é seu cliente e como que você vai poder fazer para ser um melhor profissional. Porque não é só sobre técnica. É sobre entender o que é importante para o outro. E uma vez que você entende o que é importante para o outro, e isso está totalmente relacionado a propósito, né? Você vai promover uma experiência diferenciada para ele. Se você está promovendo uma experiência diferenciada, você está fazendo um branding mais profissional, cativando. Então, é a importância de vocês entenderem toda a conexão. E se ele precisar, é o que eu falo, até quando o paciente é fiel a você? Até quando ele encontra um outro profissional, ou com preço mais barato, ou com uma qualidade muito superior à sua. Tá? Então o paciente não é fiel a ninguém. A não ser se você começa a amarrar ele de maneira emocionalmente. Meu paciente, só para ter uma história aqui, que é a dor de um paciente, de reabilitação cardíaca, o paciente chegou, na avaliação, chegou e falou para mim, eu não consigo fazer meu neto ninar. Meu neto nasceu, já tem 3, 4 meses, eu não consigo colocar no colo para ninar meu neto, porque eu canso. E aí fez a reabilitação aqui, aí um belo dia chegou aqui na clínica super feliz, falou, cara, não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que houve? Consegui colocar minha neta para ninar. Cara, ela chegou com um sorriso absurdo, continuou fazendo a reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca é um negócio chato, demorado, muitas das vezes não tem alta. Então, às vezes, o paciente sai, eu até falo mesmo, o paciente sai um pouquinho, depois volta. Esse paciente sempre volta. Ele sempre volta, porque ele confia em você e sabe que você vai resolver as dores emocionais dele, que você se preocupa com ele, que você quer cuidar dele. Que você se importa com ele. E mais do que isso, brincando aqui com branding, como mentor de branding, você trazendo isso como seu mentor de branding, esse cara quer ter a capacidade de ninar, quais outras coisas que a tua clínica pode fazer, além da fisioterapia, para ajudar? De repente, poderia pegar, ver alguns links, que eu não sei se é da internet, não sei qual é a idade, mas vamos supor que ele veja YouTube. Quais são os links de assuntos sobre isso, para ser bom ninar a criança, que é bom para a criança e tal. De repente você compartilha alguns links com ele sobre isso,
ele vai ficar mais feliz ainda. E aí, qual é a clínica de fisioterapia que vai fazer isso pelo paciente? Nenhum. Mas por que a clínica dele faria? Porque a clínica dele, o propósito dela não é fisioterapia, o propósito dela é resgatar o prazer de viver. Então, se o paciente tem um prazer na vida dele que ele quer resgatar para poder chamar de vida, cara, o que eu posso fazer além da fisioterapia? Obviamente, você tem que pensar dentro das capacidades, porque existe dinheiro envolvido, né? Fluxo de caixa e tudo mais, mas o que dá para fazer que é diferente, foge da caixinha e que eu vou agregar mais ainda o quê? O over delivery, né? É o over delivery. Então, isso, gente, isso é muito sério, porque isso falta no mercado, não existe isso no mercado. As pessoas, eu vou dar um exemplo para vocês, porque a Disney, ela é o top of mind em relação à experiência de cliente. Então, lá nas lojas da Disney, os profissionais eles têm uma verba, os gerentes das lojas, eles têm uma verba para usar, para encantar cliente ou para que o cliente não se sinta mal com alguma situação. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu lá. Uma mãe estava lá no parque, ela já estava apertada de dinheiro e a criança viu um brinquedinho que ficou muito feio, mãe, eu quero e tal, não sei o que lá, minha filha não dá e tal, né? Resolveu perguntar o preço. Aí foi perguntar o preço, aí a filha, eu quero. Ela falou, tá bom, vou tentar comprar. Aí foi passar o cartão. Não passou o cartão. Não tinha saldo no cartão dela. Nessa hora o gerente já estava de olho, ele saiu lá de trás do balcão, foi até ela e falou, fica tranquila, a gente está com um problema na máquina. Pode levar de presente para você. Você entende? Olha o poder disso. Ele poderia ter falado, não, a gente vai te dar de presente. Ele foi além. Ele falou, não, a nossa máquina está quebrada. Pode levar. É seu, pode dar para ela. Então isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque a partir daquele momento, se essa mãe puder, ela vai voltar sempre. E vai chamar outras pessoas. E aí você encantou um cliente de uma coisa que o dinheiro não compra. Então, quando você está vendendo só o seu serviço, você está tangibilizando o que você entrega. Quanto mais tangível, mais fácil de ser trocado por outro profissional. Quando você agrega um valor que não tem dinheiro que compre, você não vai ser trocado nunca, porque o vínculo deixou de ser profissional apenas para ser um vínculo emocional. E aí, quando você faz isso, você ultrapassa a barreira de concorrência, ultrapassa a barreira de medo de ser trocado, ultrapassa qualquer barreira de qualquer profissional da mesma área que entregue os mesmos serviços que você. Percebe? Existem 4 perguntas que podem ser feitas para ver se o que você faz hoje é a mesma coisa do mercado. E aí você vai entender por que você tem dificuldade de vender os seus serviços. O que você vende hoje tem o mesmo nome para o seu cliente, tem o mesmo nome que os concorrentes vendem? Seu preço é mais ou menos igual ao que todo mundo cobra? A forma como você entrega isso é mais ou menos igual como todo mundo entrega? Você, sua clínica, se apresenta, aparece visualmente da mesma forma que os seus concorrentes? Você respondeu 2 sims aqui, você já é a mesma. Você é a feira de banana. Você é a barraca de banana na feira. E aí você precisa mudar isso para ontem. E o que o brand faz? Cara, te ajuda a construir algo com congruência partindo do propósito. Tudo começa pelo seu porquê. Então, a partir daí, você vai desenvolver ações. Por que eu pensei na ação do Léo aqui com a clínica dele, ir lá e puxar links de coisas que vão ajudar o cara? Porque... Vou implantar, hein? Implanta, depois me fala. Por quê? Porque é resgatar o prazer da vida, é o propósito da empresa. Então, por isso, é congruente. Todas as ações transmitem uma mensagem. Se você souber fazer isso de maneira profissional, todas as ações vão transmitir a mesma mensagem. Essa mensagem é o que vai construir valor para a sua marca. Qual é a mensagem da clínica do Léo?
resgate o prazer da sua vida. A gente vai te ajudar a resgatar o prazer da sua vida. E aí você se diferencia completamente de qualquer clínica que vai ter no mercado. E aí vai ter gente que vai se conectar com isso e não vai trocar isso por nada no mundo. Eu tenho certeza absoluta que você já recebeu feedback de cliente. Eu vim aqui porque aqui fez mais sentido para mim por causa do propósito de vocês. Com certeza, com certeza. Os pacientes... Primeiro, não é só a marca, é a maneira do que, como você atende o telefone e se passa a informação, que não é uma forma mecânica de se passar a informação, a gente tem que entender o que o paciente quer para chegar e passar a informação para saber o que ele precisa. E aí a minha secretária, ela consegue filtrar isso. Logicamente, depois que chega aqui para avaliar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas quantas vezes chegar, não, eu vi lá escrito no Google de vocês e achei que vocês são diferentes, então eu quero fazer aí. Aí marca para conhecer, quando chegou aqui, fala, cara, nunca vi um negócio assim. A experiência desde que entra na porta, como é que são as informações dadas, o acolhimento que se dá, ele não espera. É isso. Entendeu? E aí você... E aí vem naquela também. Para ter uma clínica eu preciso ter plano de saúde, eu preciso cobrar barato e preciso receber o plano. Claro que não. Claro que não. Você escolhe o cliente que você quer. Você precisa, se você não tem um propósito claro, um trabalho de branding bem definido para construção de valor da tua clínica. No teu caso, você faz isso e aí você passa a cobrar o preço que você quer. Você vira uma Apple. Quem trabalha por plano de saúde, me desculpa, o cliente não é seu, é do plano. É No dia que verdade. você for descredenciado, ele vai para outro. Quando o cara vem aqui, me procura, olha a minha marca, olha o meu produto, ele é meu cliente, ele é cliente de toda a experiência que ele tem aqui dentro. E aí, para ele sair, só se for uma experiência muito maior ou se eu falhar em alguma coisa. E ele vai ser muito menos chato do que o outro. Sim, vai dar muito menos dor de cabeça do que o outro, porque ele está totalmente conectado com o que você está oferecendo para ele. Ele vem filtrado, ele vem qualificado, porque você se posiciona hoje dentro do mercado e ninguém faz isso. E aí está na hora de você começar a fazer isso pela tua profissão, por você, e mostrar que você não é só mais um, que você é diferente do que tem hoje no mercado e que a fisioterapia ela é uma ferramenta do que você entrega. E eu às vezes, eu chego e falo para a própria secretária, quando eu passo informação para algum paciente, que ela pega um contato para ligar de novo, eu chego e falo, não liga, eu não quero esse paciente como meu cliente. Ele não é meu perfil, eu não quero. Mas ele vai pagar. Que se dane, eu não quero. Eu posso chegar e falar que eu não quero. E falo de coração, não estou falando da boca para fora. Algum dia eu posso chamar minha secretária aqui e perguntar. Eu falo, eu não quero atender esse paciente. Eu também nego o cliente. Eu não quero atender esse paciente. Eu também nego o cliente. Porque é exatamente por isso. Porque é sofrível, né? Você trabalhar com um paciente que não tem nada a ver com você, que você vai ter... E na verdade ele vai espantar os outros. Ele vai falar, ele vai divulgar, não tá na mesma frequência dele. Entendeu? É aquela história da laranja podre dentro da cesta que contamina todo o resto. Né? Então é isso. É sobre isso. Você escolhe o teu cliente. Só que você pode fazer isso de maneira intencional ou não. A maioria de vocês hoje não faz de maneira intencional. Então vocês pegam qualquer coisa. E aí essa é a diferença. E a prosperidade, ela não está no número de clientes que você vende. A prosperidade está na qualidade dos clientes que você atende. Que a qualidade vai trazer indicação. A qualidade vai trazer permanência, fidelização. Para quê? Para que você trabalhe uma coisa chamada de LTV, Lifetime Value, do seu cliente. Quanto tempo ele permanece com você, né? Qual é o valor desse tempo que ele permanece com você? Então, quanto mais você mantém, mais aumenta isso. E isso é o que vai trazer de verdade toda a estabilidade do teu negócio e a alavancagem para crescimento. E essa importância, né, de construir a marca, eu queria até que você, que é o especialista, falasse sobre isso, porque isso vai interferir
na minha identidade visual como pessoa, na minha vestimenta, como eu me apresento, das palavras que eu falo, assim como a identidade visual do ambiente que eu tô, e até hoje em dia que é o que todo mundo usa, a sua identidade visual nas redes sociais. Sim, tudo vai influenciar. Eu falo que assim, a construção de brand ela é baseada em 5 passos. O primeiro é o core business, né? Que é o propósito, crenças e valores. É você identificar isso do teu negócio, porque a partir disso, todo comportamento de marca, personalidade de marca, visão de mundo de marca, tudo vai ser relacionado ao teu propósito. Tem que entregar o teu propósito, senão não é congruente. E aí não funciona. Tem que ser congruente e verdadeiro. E aí você vai fazer o teu Golden Circle dentro desse processo. Então, primeiro é o core, onde você vai definir isso. Depois você vai definir a sua visão de mundo. O que você está construindo. Né? Que mundo você está construindo? A sua missão, né? Sua missão. Qual é o seu objetivo do que você faz? Aonde você quer chegar? Então, é visão de mundo. É construção de um movimento. Toda grande marca é um movimento disfarçado. A Apple não é só uma marca. A Apple é um movimento de pessoas criativas. Né? Por mais pessoas criativas. É isso que eles lutam. A Nike, ela é uma empresa que é um movimento para pessoas irem lá e realizarem as coisas da vida dela. Né? A própria logo, a própria headline dele. Just do it. Apenas faça. E então, qual é o propósito dele? Eles acreditam que se você, cara, tem 2 pés, você é um atleta. Entendeu? E aí, a partir disso, ele vai trabalhar o quê? A superação, tudo isso. Isso é o core deles, né? Então, a partir disso aí, visão de mundo. E aí você vai começar a botar ali, fincar a sua bandeira, que eu chamo, que é a definição de posicionamento, proposta de valor, né? Toda essa parte que é o que vai vender você. A partir daí, você vai para a personalidade de marca. E a personalidade de marca é que vai definir toda a parte como você se apresenta. Né? Então, quais são as cores da sua logo? Por que essas cores têm a ver com você? As pessoas escolhem cores só por conta do mercado. Eu trabalho com saúde, então normalmente ou é azul e vermelho, como de farmácia, né? Ou é verde. Então são cores que estão relacionadas realmente à área da saúde. E não está errado. Mas você está se posicionando mais ou menos. O tom da cor, o que você quer transformar, você quer ser tradicional, você... vai mudar todas essas cores. Não, você quer ser uma clínica tradicional, é um tom de cor. Você quer revolucionar, você vai usar os arquétipos de marca para isso, né? Então, quando você trabalha nos arquétipos de marca, gente, aqui não dá para dar uma aula sobre isso, mas basicamente isso é trazido da psicanálise, né? E foi adaptado para o branding. Então, você tem ali 12 arquétipos de marca que basicamente se resume a tudo que existe aí hoje no mercado e você vai montar a sua personalidade de acordo com o que tem a ver com você, com a sua clínica, com a maneira que você enxerga o mundo. Por isso que todo aquele processo anterior é importante, porque é isso que vai ajudar a definir quais são os seus arquétipos de marca. E aí, quando você define os seus arquétipos de marca, qual o seu arquétipo principal, os arquétipos de apoio, como que vai funcionar essa interação entre eles, você consegue definir bem mais fácil as cores e ser disruptivo do mercado, né? Ser diferenciado, porque você vai associar uma cor que não necessariamente tem a ver com a saúde, mas que com a outra cor que você usou ali, que tem a ver com a questão da área da saúde, você vai mesclar um negócio e vai ficar diferente do que tem no mercado. A sua logo, né? A sua identidade visual, tudo isso vai vir daí, o nome até, inclusive. O nome, as palavras que você usa nas suas postagens, se é mais cuidado, se é mais o seu vocabulário, tom de voz, isso, a sua imagem, o que você vai usar. Então, por exemplo, se você faz postagem, faz vídeo, quais são os elementos que estão atrás de você? Tudo comunica. A tua roupa comunica, a maneira como você fala comunica, né? Então, quanto mais você entender do teu propósito, mais você vai entender como você se coloca, se apresenta no mercado. E não vai ter embalagem, né? E não vai ser nenhum igual a você. Não vai, porque você tem toda uma narrativa por trás que constrói uma marca única. Só você é daquela maneira.
sabe? E isso vai fazer com que você seja diferente do mercado. Automaticamente, isso já ajuda a viralizar mais nas redes sociais, por exemplo. Eu tive em Algarve, Portugal, né? Há 15 dias atrás. Tem que falar com sotaque, Portugal. Eu tenho que falar. Tem que falar. Bolinho de bacalhau. Bolinho. Lá é pastel. Pastel de bacalhau. Pastel de bacalhau. Mas enfim, eu tava lá em Algarve, num restaurante chamado Boneca. Ele não tem Instagram. E você só consegue comer com reserva. Porque não tem vaga, é lotado. Você comeu lá? Comi. Reservou então. Reservei, claro que eu reservei. Eu ouvi falar, eu já cheguei lá e já liguei logo. E por que isso? Cara, não é caro. Não é caríssimo com a culinária. Não, ele é churrasco de frutos do mar. O prato oferecido. Mas não é sobre isso. É sobre a experiência que ele proporciona. É única. E quando você vai lá, mostra num lugar fantástico. Ele tem uma caverna dentro do restaurante, assim. Você tem que passar pelo restaurante para ir para a caverna. Aí você tem o atendimento dos garçons e tal. Então eles têm toda uma coerência. E não precisa nem. Então quando você cria uma marca diferenciada, você tende a viralizar porque mais pessoas vão indicar você. E isso é o que faz. Gente, não é o que você faz, é a marca que cria valor. Por que o café da Starbucks é R$15? Ele não é nem prêmio. E as pessoas compram. As pessoas não estão comprando café na Starbucks, estão comprando Starbucks. As pessoas comprando a experiência. Comprando a experiência. Chegar lá, colocar o seu computador, poder mexer, ninguém vai te perturbar se você não consumir nada. Aí quando você vai consumir, te chamam pelo nome. É extremamente agradável. A luz ambiente, ela é boa, as cadeiras são confortáveis. Porque o propósito da marca é ser um terceiro lugar para você. Nem sua casa, nem seu escritório. Então, você se sente à vontade como está em casa, mas dá para trabalhar sem ninguém te perturbar como no escritório. Qual é a cafeteria que oferece isso? Nenhuma, por isso que ela é uma das maiores, se não a maior do mundo hoje. Porque ela tem uma congruência, toda a ação de marketing é feita para a entrega do branding dela, que é o propósito de marca. Então, isso é muito importante vocês terem clareza para se diferenciar no mercado. E de verdade, sem puxar a sardinha para mim, porque não é sobre mim, é sobre branding. Se você que está vendo isso aqui, eu posso te garantir que você está sendo extremamente privilegiado de estar absorvendo esse tipo de informação, porque ninguém da sua área absorve. Porque não tem gente falando sobre isso na área. Não, eu vou colocar o título lá no meio do podcast, falando sobre brand. Não sei se com tanta gente assistindo da área, de repente vai ter até profissionais de outras áreas assistindo, por ser brand, mas não sei se profissionais da saúde vão estar assistindo para linkar isso. Eu sei como você vai botar um título para isso. Vamos trabalhar isso. Tive uma ideia. Vou compartilhar com eles, que isso é legal. Aí isso já é marketing, não é branding. Mas é assim, como atender pacientes sem alguma coisa assim, como atender pacientes sem precisar fazer esforço de prospecção, sem precisar prospectar. Aí você vai falar, nossa, é clickbait. É clickbait. Mas qual é a proposta aqui? A proposta aqui é você criar algo diferenciado onde as próprias pessoas vão indicar porque ela nunca viu aquilo. Você não indica algo que você acha extraordinário? Claro, sim. Que é diferente. Se você vai num filme e você fala, cara, esse foi o melhor filme, duvido que você não fale com pelo menos 5 pessoas. Mas se você vai no cinema e acha um filme porcaria, você vai falar com 15 que é uma porcaria. Então, quando você criar algo que é realmente diferenciado, as pessoas vão te indicar. As pessoas vão te indicar. Ou você acha que tem gente que vive só de indicação por quê? E outra coisa que eu acho que também é muito errado, que tudo isso são etapas, tá? Tudo isso que o Caquito tá falando de construção de marca são etapas. Depois que você construir isso tudo, aí você chega e fala pra mim, eu tenho no Instagram, meu Facebook, todo arrumadinho, todo bonitinho, todo linkado à minha marca e tudo, mas eu não tenho lead no meu WhatsApp, eu não estou recebendo mensagem para pegar esse paciente. Primeiro, falar, cara,
às vezes as pessoas acham que redes sociais são todas iguais. Que você vai colocar um anúncio no Instagram e você vai colocar paciente para dentro da tua clínica. E não é assim que funciona. O Instagram não é para isso. Exato. Tá? Até porque você não sofre um infarto e fala, sofri um infarto, eu vou aqui no Instagram procurando uma clínica de reabilitação cardíaca. Não é assim. Mas, se você faz o caminho certo, vamos, por exemplo, vou colocar um tráfego pago no Google, lá no Google Ads, e a pessoa sofre infarto, ele vai lá no Google, entra no Google, olha o meu anúncio, entra no anúncio, que vai para uma página especial, vai para minhas redes sociais, porque hoje em dia o pessoal tem curiosidade, vai entrar nas suas redes sociais para saber o que você está falando, o que você como profissional, ou então você como empresa, para ver se você tem credibilidade para ele, né? E não só credibilidade, que aí você está falando da parte racional, como na parte emocional. Será que linka? Claro, demais, total. Será que tem match? Exatamente. E você falou um negócio muito interessante, porque existem duas coisas: construção de marca e vendas. A venda, se o teu objetivo é vender, rede social ajuda muito, mas é uma construção de médio e longo prazo. Se você precisa vender hoje, você vai trabalhar outras plataformas até do que... Mas tem que estar estruturado. Tem que estar estruturado, obviamente. Não adianta eu chegar, trabalhar outras plataformas. Você vai gastar muito mais dinheiro para vender. Essa é a grande parada. Qual é a diferença de uma clínica que tem branding e é diferenciada? É que a internet, por exemplo, você usar lá o Google como plataforma, né, de link patrocinado e tudo mais, se você não tem um diferencial competitivo, um posicionamento de marca, você vai ter cliques igual, mas a tua conversão vai ser muito pior. Então você vai gastar muito mais dinheiro para trazer um paciente do que você, por exemplo, que tem um posicionamento de marca. Porque o paciente vai procurar ali, vai aparecer umas 4 ou 5 logo de cara. Na primeira página, logo 10 ali. E por que ele vai escolher você? Ele vai clicar em todos. E aí, quando ele olhar e falar, aqui tem coisa diferente, esse aqui é diferente das outras. Falando a mesma coisa. Esse aqui falou o que eu quero para mim. Acabou. É você nessa hora. Não tem concorrência. Né? Não tem concorrência. É exatamente isso. E é isso. Aí você está vendendo e ajudando a construir valor. E a rede social ela vai te ajudar a construir valor de marca, criar relacionamento com as pessoas. E aí você vai precisar aprender sobre estratégia de conteúdo. Aí vai, é o que eu acho, que eu penso. Você, às vezes, muitas das vezes, não tem que aprender. Você tem contratar pessoas que já passaram por isso e que saibam fazer isso. E que sabem cortar o caminho para vocês. Eu posso falar, eu tô de profissão, tenho 20 anos, de clínica, eu tenho 13 anos, e não é vergonha nenhuma, eu já quebrei 5 vezes. Eu já quebrei 5 vezes, até conhecer o caminho das pedras ali, entendeu? Exato. Entender a importância de você fazer um planejamento estratégico, a importância de ter uma mentoria de alguém que entenda de branding, de construção de marca, de tratar as pessoas. A gente não só, eu acho que para a gente crescer, a gente tem que ter vários mentores na vida e que são pessoas que já passaram pela aquela experiência e que vão encurtar o caminho. Então eu não tenho só um mentor, eu tenho vários mentores que me ajudam a trilhar uma carreira de sucesso e construir um universo melhor para os meus filhos e para todas as pessoas que são queridas. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso saber que eu não ando sozinho e que, se eu quero vencer, eu preciso caminhar junto. Eu preciso que pessoas remem no mesmo barco, na mesma direção comigo. Tá? Então, eu não tenho como dar suporte de fazer tudo que eu faço. O pessoal fala, Léo, como você faz mestrado, cuida de clínica, tem paciente, faz podcast. Eu não faço isso tudo que você está falando. Eu tenho uma galera comigo, uma equipe, uma galera que está comprometida, está linkada com o meu propósito de marca, e eu tenho mentores que fazem com que eu encurte o espaço-tempo para atingir os meus resultados. Porque o mentor nada mais é do que isso, né? É você pegar alguém que já trilhou um caminho, ele vai fazer você errar menos. Eu vou chegar lá, pô, a primeira vez que eu quebrei, tive um prejuízo
chutar um número aleatório, assim, de R$100, de prejuízo de R$100. Se eu tivesse investido R$2, eu não teria tido prejuízo de 100. Então, e aí se a gente colocar só alguns zeros a mais, eu tinha prejuízo de R$1.000. Se eu tivesse investido R$5.000, eu não tinha tido prejuízo de 100 mil. Ou até números maiores, que eu nem gosto de falar, mas o que eu já gastei de clínica, de empresa, já passei da casa dos 7 dígitos. Tá? Eu já parei para fazer as contas e o que eu gastei quebrando, fazendo coisas erradas, seguindo caminho errado por não conhecer, são múltiplos de 7 dígitos. Tá? Então, se você caminha junto com outras pessoas, cara, ontem mesmo, quem é responsável por fazer toda a parte de design e me ajuda um pouco na parte de marketing, eu pedi para ela fazer um trabalho para mim e ela me entregou mais. Eu conversei isso contigo. Ela me entregou mais do que eu pedi. Exato. Cara, o que eu fiz? Eu tenho que reconhecer ela, eu tenho que valorizar. Fiz o pagamento dela a mais do que o dela. E falei para ela, a partir de agora, o seu valor é esse. O seu valor não, o seu preço é esse. Eu aumentei sem ela me pedir. Ela pediu. Entendeu? Por quê? Porque ela me entregou mais e eu senti ligação dela com o meu propósito. E essas pessoas têm que estar perto. As pessoas só vão se afastar de você se você ou desvalorizar ela, que muitas das vezes, às vezes, a remuneração é uma maneira de desvalorizar, tá? E até a forma de tratamento que você tem com essas pessoas também é uma maneira de desvalorizar. Se você tratar bem, elas vão caminhar contigo o resto da vida. Mas você está treinando ela, você paga curso para ela fazer tudo, para ela aprender as coisas, para amanhã depois ela ir embora. Cara, se eu não estiver dando curso... a gente... Se eu não estiver dando curso nela, investindo nela... Eu não estiver investindo nela, eu quero mais que ela vá embora mesmo, entendeu? Você prefere ficar com uma pessoa ruim do que uma pessoa boa? Mesmo que ela vá embora, é melhor que ela esteja bem aqui dentro, enquanto aqui dentro, né? E a gente quer que a pessoa cresça. Se ela puder crescer na minha empresa comigo, ótimo. Se ela não puder crescer, ela vai sair, deixando portas abertas, passando serviços para outra pessoa, e que essa outra pessoa vai conseguir continuar o caminho. Talvez até retorne, porque talvez ela vai viver uma experiência lá só por causa de dinheiro. E aí ela fala assim, porra, eu tive dinheiro, mas ninguém investiu em mim, ninguém me reconheceu, sabe? Reconheceu meu trabalho e tal, porque não é só dinheiro, né, que paga a gente. Então, às vezes retorna também. E é isso, você não pode ter medo de ser melhor. Né? Você falou de investir, né? Se você faz um investimento ali para melhorar o seu processo, né, e tal, pô, você não teria sofrido o que você sofreu. E é isso, sexta-feira a gente estava lá investindo, né? Juntos, estava fazendo para cada um dos negócios. E isso é muito importante, gente. Hoje as pessoas vivem do gratuito, né? Tem muito profissional aí que acha que vai aprender de verdade e crescer no gratuito de pessoas que oferecem. O gratuito é importante e é legal, mas ele abre consciência. Para você realmente aprender sobre uma coisa, para quem quer fazer cardiovascular, vai ter que pagar, cara, um curso para aprender. E aí faz com esse cara, porque esse cara é bom pra cacete, entendeu? Então eu não conheço ninguém no mercado igual a ele. E, pô, eu conheço o cara há 30 anos, né? Eu não estaria com o cara 30 anos como amigo se ele não fosse uma pessoa séria, dedicada, um excelente profissional. E a gente não teria sido nem sócio, né? Enfim, coisas... Eu não estaria aqui, que vocês não sabem, tá? Domingo, meio-dia. Hoje é domingo, meio-dia, e a gente tá aqui fazendo isso para agregar valor à vida de vocês. Então é isso, esse podcast aqui eu achei sensacional. Todos os podcasts, eu já vi vários. Pô, tem profissionais excelentes aqui, vocês trazem um assunto riquíssimo, que é raro dentro do mercado. Então, esse teu trabalho ele é extremamente diferenciado do meu ponto de vista. E a prova disso é eu estar aqui também, que é um assunto que não é da área, mas que é fundamental para o sucesso de vocês. Para o resultado de vocês. É porque eu quero ver mais colegas lá em cima comigo.
Eu não quero subir sozinho, eu quero que mais subam comigo. E que mais tenha paciente atrás apoiando e falando, cara, você mudou minha vida, você tá falando dos outros profissionais, mais gente mudando a vida de mais pessoas. Eu amei esse podcast. Foi rápido, passou uma hora, passou voando. Eu nem sabia que já tem uma hora. Então vamos terminar esse nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um conselho, uma palavra para as pessoas que estão assistindo a gente e que querem fazer essa transformação de vida, né? Não só transformação de vida na cardiovascular, mas sim transformação de vida, de realizações de sonhos que eu digo, é uma remuneração melhor, é um trabalho mais digno, um trabalho que não seja só exploração e que você, como que eles podem começar a mudar esse pensamento deles. Cara, sobre sonhos, um dos maiores arrependimentos em leito de morte é não ter vivido a vida que gostaria de ter vivido. Então, é óbvio que você fazer uma transição de carreira dá medo, né? E você precisa coragem para viver uma vida que você deseja. Então, o meu primeiro conselho é coragem em relação a isso, porque é muito mais gostoso quando você faz uma coisa que você ama, é apaixonado, aquilo está conectado com o propósito que você quer entregar. E o segundo que eu posso dar de conselho para vocês, que aí tem a ver com a minha área, cara, tenha clareza do teu propósito. Tenha clareza do teu propósito e faça de tudo para entregar o propósito. Busque pensar em como eu entrego o meu propósito. Esse é o segredo de construção de valor. Se eu tivesse que resumir branding em uma frase aconselhável encontre seu propósito e faça de tudo para entregar o propósito, não a tua profissão. A tua profissão ela é uma das ferramentas que você pode entregar o seu propósito. Quando você fizer isso, você vai abrir a sua mente para pensar em ações que entregam esse valor para a pessoa, só que fuja da caixinha que ninguém entrega dentro do mesmo mercado. Então, esse é o maior conselho que eu acho que eu poderia dar. Nunca falei isso na minha vida, porque nunca ninguém fez uma pergunta assim. E, nossa, eu fiquei até feliz. Vou gravar isso e postar no meu Instagram. Agora eu vou colocar aqui. Primeiro, eu não falei no começo, mas gostou do conteúdo? Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal lá do DR Leonardo Alves no YouTube. Vai no Spotify, coloca Rehab Cardiocast. E até aqui, vamos dizer assim, acabou o nosso assunto de podcast, no que você pode melhorar seu brand. Mas uma porta que eu vou abrir para um amigo se venda, Kikito. Se venda, onde que o pessoal pode te achar? Qual as redes sociais que você tá, e se você tem algum produto de mentoria, que é o que eu consumo também. Então é aquilo que a gente fala, né? A gente só tem clientes, nossos clientes têm que consumir a mesma coisa que a gente consome, tá? Então eu consumo você. Você é meu mentor. Então agora abra a porta para você se vender. Obrigado. Cara, gente, ó, vocês podem me encontrar no Instagram, @ricardomarcondes.mentor. @ricardomarcondes.mentor. Lá você vai encontrar um pouco de como você pode construir o seu valor de marca dentro do conteúdo. Eu entrego isso lá gratuitamente. Também não tenho medo de entregar tudo lá. Por quê? Eu hoje ofereço 2 mentorias, tá? Uma mentoria pontual para construir a sua marca e a outra que eu lancei na sexta-feira para a galera se inscrever, ou seja, ainda não começou, que é a mentoria recorrente. Então, eu tenho uma marca e agora eu quero saber como que eu posso gerir ela melhor, como que eu posso construir mais valor, porque eu estou travado aqui nesse caminho, né? Acompanhar o desafio do dia a dia, então é recorrente por isso, porque ela tem um ciclo de 6 meses e tudo mais. Então, essas 2 mentorias, se você quer construir valor de marca, você quer se destacar dentro do mercado e você quer realmente fazer do que você ama, do que você vive, sabe, uma maneira prazerosa
e que você possa cobrar aquilo que você acha que realmente merece, sem precisar fazer muito esforço por isso, o branding é a melhor maneira, é o melhor caminho, tá? E por que eu agora me vendendo total? Por que eu? Porque eu tenho uma experiência de quem já quebrou também, já tive uma dívida de R$800 mil em 2013, a minha indústria lá atrás, e superei, tá? Criei outros negócios. Hoje, ensino as pessoas como criar um diferencial competitivo para não passar. Tenho case de sucesso, venci a China na concorrência, né? E tenho cases além dos meus, cases dos meus mentorados. E eu tenho uma bagagem de programação neurolinguística, ou seja, sobre comportamento humano, e isso é muito importante na hora de construir valor de marca, porque não é sobre o que você acha do seu trabalho, é sobre o que as pessoas pensam sobre você quando você não está lá. Né? Então, como que a gente gera ações com intencionalidade para que isso aconteça? E é isso, gente. Muito obrigado pelo espaço, Léo. Valeu. Prazerzaço estar aqui. É muita felicidade poder estar no mesmo lugar aqui com você conversando, né? Depois de 30 anos. E que venham mais coisas por aí, né? Talvez quem saiba. Vamos deixar aqui Para quem não sabe, nós estamos no Rio de Janeiro. O Caquito agora mora em São Paulo. Ele veio fazer uma atualização, porque tem que estar sempre se atualizando. E aí ele tirou um pedaço do domingo dele, que ele já tá com a mãe e tudo, para estar aqui com a gente. Então, agradecer ao Caquito por estar dando essa chance da gente conhecer um pouquinho mais dessa área de branding e a importância disso dentro da área de saúde, mais especificamente da reabilitação cardíaca. Então, obrigado, Caquito. Sucesso. Estamos torcendo por você. Em breve, o pessoal vai colocar lá no conteúdo, nos comentários, querendo mais conteúdo, trazer você de novo aqui. Show de bola. Pô, você sabe, você é meu irmão, né? Então é só chamar que eu tô aqui com você pra gente poder fazer isso. Gente, beijo pra vocês também. Eu espero de verdade ter agregado valor na sua vida. Valeu.